Gostaria que todos abrissem a palavra em 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ler versículo 1 ao versículo 14. 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao versículo 14. Quantos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu pelo redemoinho, repita comigo, redemoinho. Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram em 2 lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que te toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se te fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Repita comigo, num redemoinho. E vendo Elias, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite a tua palavra está sendo ministrada, e eu peço que o Senhor use esse ministrante que está aqui nessa frente como um canal de bênção, Senhor Jesus, porque a tua palavra é vida e é eficaz. A tua palavra fere, mas a tua palavra sara. A tua palavra é real e ela transforma a realidade de cada um aqui, não importa o problema, o tamanho do problema que seja. Mas essa palavra, se for invocada nessa noite, no nome poderoso de Jesus, é capaz de transformar, é capaz de curar, é capaz de resgatar e é capaz de libertar. Em nome de Jesus, nós declaramos: fala essa noite e nos constrange e nos quebrante, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. É uma responsabilidade muito grande falar sobre a palavra de Deus, porque uma palavra pode mudar a sorte de alguém. Então nós não devemos chegar de qualquer forma diante de uma tamanha responsabilidade. Por isso a oração, por isso
nós devemos buscar o Senhor para que Ele venha ministrar aos nossos corações essa noite. E da mesma forma, nós temos que estar atentos, nós todos que estamos ouvindo a palavra, porque a gente não pode deixar a bênção passar quando ela chegar a nós. Bem, irmãos, nós só lutamos quando nós temos a convicção que nós podemos vencer, ou temos pelo menos um pouco de chance de vencermos. Nós vemos aqui nesse texto a insistência de Eliseu. Eliseu era aquela pessoa que estava totalmente apaixonada e totalmente grudada no seu discipulador. Ele, por 3 ocasiões aqui nesse texto que nós vimos, ele faz até um juramento, mas ele não é reprimido pelo seu discipulador. Sabe-se que o juramento não é tão certo como vive o Senhor ou por Deus, não era recomendado fazer. Mas ele estava com uma convicção tão grande que ele sabia que o seu Senhor, o seu discipulador, iria ser tomado, arrebatado por meio de um redemoinho que nós repetimos aqui. Ele sabia dessa informação. Mas, apesar de o seu discipulador falar para ele: não, você fica aqui, né? Estamos indo de Betel para Gigal, você fica aqui. Ele falou assim: tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo, né? E o seu discipulador permitiu. Só que aí, quando ele chegou em Betel, os profetas, né, esses outros discípulos dos profetas que estavam ali, falou assim: olha, você não sabe, mas ele vai ser tomado hoje, então deixe ele seguir o caminho dele. Mas ele falou, e ele repetiu isso, né? Ele falou para eles, nesse versículo, no versículo 2, respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Ele, de forma bem enfática, ele de forma bem firme, ele falou: eu sei que ele vai ser tomado, cala vocês, mas eu vou continuar a minha jornada. E aí ele fala que vai para Jericó. Elias fala para Eliseu que vai para Jericó. Ele também, Elias fala assim: você pode ficar aqui, você não precisa mais me seguir. Mas ele fala assim: tão certo como vive o Senhor, eu vou te seguir, eu vou com você, como eu não te deixarei. E aí chegam outros discípulos dos profetas, diferente daqueles primeiros, agora em Jericó, e fala assim: olha, você talvez não saiba, mas o seu Senhor vai ser tomado de ti, então não precisa mais que você o acompanhe. E ele fala assim: eu sei, cala vocês, calai-vos, eu vou continuar o seguindo. E aí sim, ele novamente, né, parece que é uma tríplice repetição. E aí ele fala assim: fica aqui, eu vou para o Jordão. Lá no Jordão que tem um episódio dele tocar e abrir o rio do Jordão. Mas novamente ele fala: eu vou seguir você tão certo como vive o Senhor, eu vou te seguir, eu não te deixarei, e como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou te seguir. Só que lá eles encontram dessa vez 50 homens, 50 profetas. Eles deixam até uma certa distância, e ali Elias vai com Eliseu, ele toca, abre aquele rio Jordão, e só os dois atravessam aquele rio, só os dois. Aí nesse instante, Elias disse a Elias, perguntou: o que você quer que eu faça? Porque ele já percebendo que estava próximo a ser tomado pelos céus. E aí ele fala assim: uma coisa eu te peço, a unção dobrada que está sobre a sua vida, eu quero ela, eu quero essa unção dobrada. Nós vemos aqui que a resposta de Elias, ele não concede ela de forma imediata. O que ele responde? O que ele fala, né? Nesse texto aqui, ele fala assim: dura coisa você pede. Primeiramente, ele fala que é difícil, é algo difícil, é algo trabalhoso. Ele não concede essa bênção que ele está pedindo de forma imediata. Então a primeira coisa que eu quero falar é assim: que nada que aquilo que você queira conquistar, que tem um preço bom, que tem algo bom, que tem um fruto bom para a sua vida, vai vir de maneira fácil. Nada que a gente for fazer na nossa vida é fácil quando tem um fruto bom a ser conquistado. Não existe isso.
Ele falou que essa coisa é um pedido duro para você. Mas aí ele coloca uma condição para ele. Se você me vir subindo, quando eu for arrebatado, essa coisa, essa unção que você está pedindo vai ser concedida. Mas se você não vir, não vai ser concedido. Então ele faz um teste. Se você conseguir me ver, você vai conseguir essa bênção. Se não conseguir, você não vai. Então, nos versículos que sucedem essa história, ele consegue ver o Senhor e ele clama bem alto: o carro de fogo e seus cavaleiros. E aí vem a veste, é deixada, e vem um momento no versículo 12 de muita tristeza. Por que nós concluímos isso de muita tristeza? Porque ele rasga as suas vestes. No versículo 12, nós vemos aqui que ele rasga em duas partes. E aí vemos um sentimento de medo, de temor, um sentimento de insegurança. No versículo 14, que toma imediatamente o profeta Eliseu. Porque a gente pode até, quando a gente faz essa leitura desse texto aqui, a gente percebe que ele estava em quase que desespero e gritando. No final do versículo 14, ele fala: onde está o Senhor, Deus de Elias? Onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele se sente sozinho, o seu Senhor foi arrebatado, ele se sente abandonado, ele se sente inseguro. O que eu vou fazer agora? Eu estava seguindo o meu Senhor, o meu discipulador, Elias, que fez muitos milagres, muitos prodígios. Eu pedi a unção, mas será que eu tenho essa unção? Eu passei nesse teste, mas será que agora eu posso fazer as mesmas coisas e até mais do que o meu Senhor, o meu discipulador fez? Mas logo após, quando ele está nesse sentimento de insegurança, nesse sentimento de incerteza, ele toca no Rio Jordão e ele se abre. Amém? Glória a Deus. Bem, um pai. Eu quero falar o título dessa mensagem. Eu dei um título para ela: quando a tensão nos faz crescer. Quando a tensão. Nós vimos aqui uma tensão. Esse texto traz uma tensão. E traz também um sentimento, primeiro, de Elias. Dele estar permitindo que o seu discípulo siga, e em contrapartida de Eliseu, passando por etapas que são, as pessoas estão falando para ele ficar, para ele não seguir o seu discipulador, mas ele continua a progredir, ele continua a andar, porque ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo que ele tem? Ter a unção dobrada sobre a vida dele. Então, mesmo com os comentários, mesmo com as pessoas falando para ele ficar, até mesmo o discipulador falando: agora você não precisa vir, mas ele estava esperando essa pergunta, ele estava esperando essa oportunidade de ter uma unção dobrada sobre a vida dele. Mas o que eu quero falar é quando essa tensão nos dá a oportunidade de crescer, esse medo, essa tribulação, esse sentimento de insegurança nos dá a oportunidade de crescer em Deus. Eu quero fazer umas comparações aqui de forma introdutória. Quando um pai ele corrige o filho, ou então ele traz um castigo para o filho, ele traz uma orientação, ele até mesmo dá algumas palmadas no filho, e ele usa aquela famosa frase: isso é para o seu bem, você não vai entender agora, mas no futuro você vai entender. Eu ouvi essa frase várias vezes do meu pai, porque eu precisei, eu fui corrigido várias vezes. Você vai entender lá na frente, você vai entender. E eu entendi, graças a Deus eu não precisei apanhar da polícia, graças a Deus, apanhei dele, Então, essa é uma das frases. Treinadores e também professores, ou então chefes, quando eles veem um futuro potencial, não sei se vocês já viram alguns filmes ou alguns relatos, vê um aluno com potencial, o que o professor automaticamente faz com aquele aluno? Cobra, Um professor de matemática, vê um aluno em potencial, passa exercícios extras, então passa algo para ver aquele aluno evoluir,
mas algo além, né, para aquele aluno. E da mesma forma, né, o curso de formação militar, isso porque eu já passei por um, é exigido coisas de alta pressão, de alta demanda, para que ele seja formado, até mesmo com risco dele morrer ali naquele curso, mas para que lá na frente ele venha ganhar alguns frutos. Todos esses exemplos aqui, o pai que deseja disciplinar o filho, o pai natural, né, o treinador, o professor e até mesmo os comandantes, eles forjam essas pessoas, porque eles esperam, esses tutores, eles esperam que os tutelados venham produzir algum tipo de fruto. Interessante é que o meio que Deus usa, que eu quero falar de redemoinho aqui, meio que Deus usa na atenção aqui, que é o redemoinho. E eu quero falar de 3 coisas que Deus faz, que Deus nos abre, que Deus nos faz aprender através do redemoinho das nossas vidas. Esse redemoinho é uma figura de linguagem, mas aqui nessa história, e a história de outras pessoas que esse redemoinho passou, na turbulência da nossa vida, nos problemas, nos trouxe valiosas lições para as nossas vidas. Mas antes, eu queria falar de algo que esse redemoinho, ele é um confronto. É um confronto. Repita, esse redemoinho é um confronto. Eu estava nos anos 2000 e meus pais, eles tinham ido para o encontro com Deus. Eles tinham ido para o encontro. E eu fiquei. Eu tinha 10 anos. E aí, eu lembro que era um sábado pela manhã. E quando eu acordei, eu fui tentar sair da cama, eu não conseguia, não tinha força. Nenhum dos meus membros movimentavam mais. E aí eu comecei a gritar. Não sei quem estava na minha casa, mas eu lembro que depois disso meu tio me levou, eu acho que era o meu tio Benilton, que me levou no médico. E depois de entrar em contato com os meus pais, eu estava desenvolvendo uma doença gravíssima, que depois foi descoberto pelo nome de Kawasaki. É uma doença que o meu próprio sistema estava destruindo, né, a minha vida, e os diagnósticos eram terríveis, né? Era remédio para toda a vida e uma curta vida, né, que tinha pela frente. E aí o meu corpo, ele estava com aquela paralisia porque eu já não tinha mais forças mais. Isso foi de um dia para o outro, não foi de forma gradativamente, foi de uma vez. E interessante que foi quando os meus pais, eles foram nesse encontro, né? Foi um encontro e eles estavam ali. E aí eu até lembro de algumas conversas, né, eles estarem ali naquele ambiente, e isso foi permitido para que viesse sobre a minha vida, né, uma doença tão grave. E aí a gente foi para vários lugares, fomos para São Paulo, procurando os melhores médicos, uma outra pediatra que tinha, e ela foi colocando uma lista de várias coisas que eu não podia mais fazer. Eu, na época, fazia futebol, não podia mais jogar bola, né, por conta disso. Aí eu lembro de uma frase que ela disse: o seu coração é uma bomba relógio. Se você fizer esforço, você pode não aguentar e isso vai explodir, né? E até mesmo se você não fizer esforço, o seu coração pode parar da mesma forma. E aí o meu sistema começou com uma série de alergias que eu nunca tinha tido. Alergias ao leite, alergias... Eu lembro que eram vários alimentos que eu gostava. E aí vieram várias dessas gerações. Eu tinha 2 caminhos naquela época, só para a gente resumir. Tinha 2 caminhos. Ou eu me vitimizava, assim, que eu era muito jovem, me vitimizava e começava a chorar. Ou então eu lutava. Eu ia decidir lutar. Mas antes do que eu decidisse, a médica disse: se você decidir se vitimizar, se você decidir chorar, se você decidir se abalar, se você decidir não ter mais fé ou esperança, isso aí vai ser seu fim, porque essa doença, ela ataca o sistema do cérebro, o seu sistema cognitivo, e quanto mais triste você ficar, mais rápido essa aceleração da doença vai se tornar no seu organismo. Então eu decidi que eu ia lutar. E eu fui no próximo encontro, Eu já tinha ido numa campanha da Jocum,
Jovens com uma Missão, quando eu tinha 9 anos, eu fui sozinho, né? Eu tinha esse desejo de ser missionário, eu fui sozinho para Florianópolis, não conhecia ninguém, mas eu fui num ônibus, saí de Goiânia, meus pais, até eles falam que era doido naquela época, deixou sozinho com pessoas que não conheciam ir lá e fiquei um mês lá. Inclusive as recomendações da minha mãe, que eu nunca tinha entrado no mar, era para que eu não entrasse no mar, né? Eu estava desacompanhado, não tinha ninguém lá, eles não estavam. Mas eu acabei convencendo ela de entrar no mar, né? Mas nessa época eu estava sadio, totalmente curado, com 9 anos, um ano antes, né? E aí eu fui lá, eu estava muito motivado com Deus, fazendo a obra de Deus, né? Trouxe as coreografias do King's Kids aqui e a gente montou o grupo Adonai aqui na igreja com a ajuda do meu primo e de outras pessoas que estavam aqui que gostavam dessa ideia, né? Do grupo de artes Adonai. E aí eu tive uma conversa com Deus nesse momento de tensão, nesse momento de crise. E eu comecei a orar, mas no encontro que eu participei, no encontro com Deus que eu participei, eu lembro até hoje, eu compartilho isso, eu já falei esse testemunho outras vezes. Eu falei para Deus, Deus, como que eu vou ser um missionário se eu não posso fazer esforço? Se eu não posso, se o meu coração é doente, se o meu coração, ele pode parar a qualquer momento. Eu fiz essa oração lá no encontro. E aí meu pai estava orando e eu falei assim, Pai, Deus já me respondeu, Deus me curou disso, Deus me curou. E realmente eu não preciso, eu não tomo remédio algum. E interessante que todas aquelas restrições, eu não tenho nenhuma delas, não tenho alergia a nada, eu como de tudo, faço qualquer tipo de exercícios. E interessante que eu fiz um curso de formação e eu era o que corria mais ali naquele curso, né? Tinha melhor desempenho, né? Que tinha melhores notas na atividade física. Mas Deus, ele deu essa experiência para que eu fizesse a obra de Deus. Eu fizesse a obra de Deus. Você já abriu mão de algo para honrar a Deus? Você já abriu mão de algo para glorificar a Deus? Algo que pode ser algo muito valioso para você? E depois disso eu cumpri a minha promessa com Deus. Eu fui em umas 8 campanhas de Jocum, eu só não fui mais depois que Deus confirmou de eu passar no concurso da polícia. Mas até antes, até quando eu estava fazendo o concurso da polícia, eu fui numa campanha da Jocum. Interessante que eu não tinha estudado, eu acabei de voltar da campanha, fiz a prova e passei no concurso da polícia, né? No concurso da polícia militar. E é algo que a gente fala, que eu fiz com muita alegria. Mas eu estava falando hoje no podcast com Israel sobre uma pessoa que quase abriu mão de tudo que ela tinha para honrar a Deus. E essa é a rainha Esther. Ela estava num cargo de grande importância. E aí Mordecai, seu tio, falou: tem um decreto que vai aniquilar com todos os judeus aqui, pode sobrar até coisa para você. Ela, a princípio, fala que era muito difícil. A mesma resposta aqui que foi dita para Eliseu. É muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Porque o rei só permite que chegue à presença dele quando é convidado. Se eu chegar lá sem ser convidado, eu tenho risco de morrer na hora. Porque se ele não levantar o cetro dele, eu já sou uma mulher morta. Mas aí Mordecai fala: Deus te colocou numa alta posição nessa sociedade. Isso aí não é para que seja usada como oportunidade para engrandecer o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, para honrar o nome de Deus. Aí ela fala, agora é fundamental a resposta dela. É o horário, é o momento do confronto. É o momento do confronto que ela diz. Eu quero então que todo o povo ore e jejune por 3 dias.
antes que eu vá diante da presença do rei Assuero. 3 dias de jejum, 3 dias de oração. Interessante que 3 dias são exatamente os dias do encontro com Deus que nós fazemos em nossa igreja. Por que 3 dias? 3 dias de consagração. Aquele povo ia chegar mais perto de Deus, aquele povo ia se consagrar, inclusive ela ia se derramar na presença de Deus, pedir por perdão, porque aquele povo só estava passando aquilo porque ele havia entrado em pecado, porque Deus não tinha esse plano para aquele povo, não tinha esse planejamento para eles. E ao final desses 3 dias, ela vai ao pátio. A Bíblia diz que ela vai ao pátio, o rei levanta o cetro, ela entra na presença dele, ela usa uma estratégia, não pedir exatamente naquele momento, mas ela faz um convite para o banquete. Só resumindo, porque não é essa a palavra que eu vou falar hoje. E aí convida também Amã. E aí Amã estava com a intenção de matar Mordecai, fez uma forca e depois isso volta contra ele, né, contra a própria vida dele, porque lá no banquete, ela ao fazer o pedido, que há um decreto feito por Amã para matar todos os judeus, inclusive ela seria incluída. E como o rei achou favor diante da rainha, ele sai furioso e manda enforcar ele, porque um daqueles servos fala que aquela forca estava lá fora para matar Mordecai e depois matar todos os judeus. O que nós temos a falar? Uma frase da rainha Esther: se perecer, eu pereci. Ela tinha tudo a perder, tudo. Ela podia perder o seu cargo, podia perder o seu posto e podia perder a sua vida. Mas olha, ela faz uma oração também de honrar a Deus. Se eu perecer por essa causa, amém. Eu vou morrer feliz. Eu vou morrer glorificando a Deus, mas eu não vou desistir. Amém? Nós então temos esse caminho de enxugar as lágrimas ou continuar a viver do jeito que a gente vive. O redemoinho é uma tensão. Primeiramente, esse redemoinho é um choque de ventos. É um choque de ventos contrários, em que nós vamos indagar por que Deus vai querer agir no meio do redemoinho, sendo que Ele poderia agir de meios mais fáceis. E aí, quando eu fui nesse encontro, eu fui num confronto mesmo, porque eu não sabia, eu não estava curado ainda, eu não tinha essa cura ainda sobre a minha vida. E aí a gente tem que enfrentar, o médico tem que enfrentar aquelas pessoas, mas a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar. Mas eu fui e tive a vitória nesse encontro. Mas não é fácil a gente enfrentar aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz insegurança, aquilo que nos traz tensão. Não é fácil a gente enfrentar. Tem outras coisas que nós podemos enfrentar em nossas vidas e que a gente pode ter medo. Um casamento, o mundo aí fora fala assim: olha, se você tem um desentendimento, se você tem um problema, troca essa pessoa, troca. O mundo fala isso, mas Deus sempre fala: não ao divórcio. Deus fala, né, para que nós venhamos construir os muros do relacionamento abalado, para que nós venhamos acreditar naquela pessoa, naquilo que Deus colocou no nosso coração. Se você trabalha muito, se você tem que trabalhar muito, vão vir vozes e falar assim: olha, não vai na igreja, não vai mais, você tem que dar tempo para sua família, você está trabalhando muito, você tem batalhado muito, é o seu direito. Mas Deus, Ele fala, né, através da palavra, para você ir à casa de Deus e levar as pessoas para junto à casa de Deus, né? Alguns versículos, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer que você leve a sua família. E outra, Jesus, quando Ele falou que quando as pessoas querem construir apenas coisas materiais, apenas batalhar pelo seu serviço, pelo seu emprego, fala assim: louco, hoje mesmo
Satanás, o diabo, estará pedindo a sua alma. Então, pessoas que só querem ajuntar, né? Juntar os celeiros e fazer planejamentos aqui nessa terra, é tido como pessoas nécias, pessoas que não estão guardando, né, a melhor para Deus, a melhor coisa para Deus. Se Deus levou Elias no redemoinho, pode também usar as tensões da nossa existência para elevar o nosso nível espiritual. Eu quero que abram lá em Jó 38, versículo 1. O primeiro ponto, o Senhor fala no redemoinho. Jó 38, versículo 1. Primeiro ponto aqui do redemoinho. Jó 38, 1. Depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Olha, quando o Senhor fala no redemoinho, é na tensão mesmo, é nos problemas, é nas dificuldades que Deus vai falar conosco. E Jó, ele passa por várias provações, né, a gente sabe, né, um pouco, né, do que passou aqui, lendo Jó, porque primeiramente Jó, ele perdeu seus bens materiais, depois perdeu seus filhos, né, e depois veio a perder sua própria saúde, que coçava ali, e aí as pessoas falavam, abandona esse Deus, e ele nunca abandonou. Mas aí, interessantemente, quando Deus falou com Jó no redemoinho, ele vem concluir isso lá em Jó, capítulo 42, versículo 5, só passa um pouco as páginas e fala, que vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó, ele era reto, ele oferecia sacrifícios a Deus, ele oferecia para perdão dos seus próprios filhos. Mas aí, esse redemoinho, Deus falou com ele em intimidade, em relacionamento, em comunhão. Então, no redemoinho, nas dificuldades, nos problemas, nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Amém? Repitam comigo: no redemoinho, Deus fala. Se você está com problema na sua vida, seja nesses que eu dei o exemplo, um casamento que está abalado, ou então você não encontra mais tempo para falar com Deus, você está muito ocupado, muito cheio de coisas, você até lembra do momento que você era fervoroso, orava a Deus, buscava a Deus em jejum, em oração, mas hoje você não tem mais forças, hoje você não consegue mais isso. Tem dois caminhos: ou você acomode, ou você fica do jeito que está, você entrega os pontos, ou você luta por isso, ou você vai confrontar o redemoinho para ouvir a voz de Deus. E aí, nós temos, se a gente escolher ouvir a voz de Deus, nós temos que enfrentar o redemoinho. E o redemoinho não é fácil de ser enfrentado. Tem o vento contrário, tem as turbulências. Quais são os ventos contrários? As pessoas vão falar assim: esse casamento está aí há muito tempo. As pessoas que são favoráveis ao escombro do casamento, né, que se aproveitam dos escombros do casamento abalado, às vezes já tem até amantes que estão em redor, pessoas que não vão querer isso, ou até mesmo a falta de interesse até mesmo de um dos lados ou dos dois lados, que tudo vai se repetir novamente, que não vai dar certo, que isso é uma batalha em vão. Mas quando você decidir ouvir a voz de Deus, Deus vai falar o que tem que ser feito, e aí você vai ter que fazer isso. Você vai ter que escolher obedecer à voz de Deus. Quantas vezes vem as tensões, você desespera, mas não busca, por outro lado, a voz de Deus. Você só se desespera, só chora, você só se entra em depressão, você só fica deprimido. Apesar da gente não poder escolher a depressão, apesar da gente não poder escolher a tristeza, mas a gente pode escolher lutar contra os ventos contrários, contra o redemoinho. E nessa luta, Deus vai falar conosco. Segundo ponto, Zacarias 9,14. Eu falei que são 3. Zacarias 9,14 diz assim: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta
irá com os redemoinhos do sul. O segundo ponto, o Senhor manifesta no redemoinho. Primeiro, o Senhor fala no redemoinho. O segundo ponto é que Deus se manifesta no redemoinho. Deus, Ele vai manifestar como libertador, como rei, no problema que você está passando. Na dificuldade que você está vivendo, não importa qual seja, Ele vai manifestar nessa dificuldade e vai te estender a mão para que você saia dela. Isso a gente vê em provações injustas, entre aspas, só para a gente ilustrar esse ponto aqui, que José passou. Mas eu quero que alguém leia bem alto Gênesis 41, 38. Bem alto, Gênesis 41, 38. Porque olha aqui o que José passou de provações injustas. Olha o que ele passou. Primeiramente, ele foi traído pelos seus irmãos, mesmo sendo fiel. Segundo, ele foi para a casa de Potifar e foi acusado de estuprador. Terceiro, ele foi para a prisão e foi esquecido lá, mesmo tendo revelado o sonho do copeiro e do padeiro. Provações injustas, que são redemoinhos injustos. Mas será que são injustos mesmo? Alguém leia então Gênesis 41, 38. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Faraó sabia que José foi um exímio administrador lá na casa de Potifar. Faraó sabia que José foi um exímio administrador lá na prisão. Faraó sabia que José foi um exímio administrador na casa de Potifar, na prisão, e também agora em revelar os sonhos dele. Ele tinha sugerido nos versículos anteriores que fosse colocado um administrador para nos 7 anos de fartura amontoar, os grãos, trigo, para que e nisso teria que ter também pessoas sábias, toda uma equipe para que tivesse ali a parte de armazenamento, para que não se perdesse esses grãos, uma equipe de vendas, de tudo isso, de plantação, de colheita, uma equipe de finanças. E aí ele conclui: esse aqui ele já tem toda a experiência, e além disso ele tem Deus ao seu lado. Esse Deus, e Deus foi honrado na vida de José. Então às vezes a gente não entende no momento, lembra que eu falei que o pai às vezes dá uma disciplina e só vai entender lá na frente? José ele não murmurou. Em momento nenhum você vê José murmurando, mas ele aceita a disciplina de Deus, ele aceita passar pelo redemoinho de Deus, porque lá na frente aquilo ali Deus só estava preparando ele, só estava forjando ele. Era como se fosse um curso de formação para que José viesse a se tornar o segundo homem mais importante da terra do Egito. Então Deus se manifesta no moinho. Quando vem um moinho sobre a nossa vida, às vezes a gente pensa que Deus perdeu o controle, mas Deus está naquele redemoinho, Deus está naquele problema. Mas a gente pensa que a gente vai morrer no redemoinho. Só que o redemoinho, a provação, a tribulação, as provações não são feitas para que você venha morrer, mas para que você venha se fortalecer e crescer em Cristo. É esse que é a palavra de Deus nesse texto aqui. Quando vem um problema, quando vem um redemoinho, nós temos que concentrar em Deus. Vieram os problemas, o redemoinho na vida de Jó, mas ele se manteve firme, inabalável, crente. Em Romanos 5, versículo 3 e 4 diz que as tribulações, os problemas, as provações, o redemoinho produz perseverança. Repita comigo: o problema, o redemoinho produz perseverança. E a perseverança, ela vai produzir esperança. Amém? Quando nós então passamos pelo problema, passamos pela tribulação,
Isso vai nos fazer mais perseverantes. Isso vai nos fazer sustentar mais. Mas se nós perseverarmos, isso vai ter uma experiência, porque fala que vai ter uma experiência. Nós vamos saber ficar calejados com aquilo, e essa experiência vai nos trazer fé, esperança, fé. Então olha o que aconteceu. Deus ele se manifesta no redemoinho, porque a nossa fé está sendo construída no redemoinho. Ele vai se manifestar porque ele está construindo um homem de fé no redemoinho. E aí quando vier a aprovação final de José, ele tinha algo a oferecer para Faraó, que foi o que finalizou, né? Que coroou José, foi aquele momento. E aí ele falou: eu sei administrar sim, eu vou assumir esse papel, porque eu já administrei na casa de Potifar, eu já administrei no presídio, e eu sei agora como administrar, porque em todas essas etapas anteriores Deus me honrou, me abençoou, e essa não vai ser diferente. Amém? Essa não vai ser diferente. O terceiro ponto: o Senhor quebranta no redemoinho. Jó 42:6. Vamos ler lá. É o terceiro ponto. Jó 42, versículo 6. Diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vou repetir: por isso me abomino e me arrependo no pó e cinza. Nas tensões, nos problemas, nas dificuldades, nós descobrimos as nossas fraquezas, descobrimos as nossas falhas. Nós indo ao encontro com Deus, nós indo verificar a nossa ferida. Não é fácil passar ali o remédio nessa ferida, mas você vai descobrir a sua fraqueza, o que você tem que fazer para mudar ela. O redemoinho de Jó, família, amigos, propriedade, saúde, tudo foi para lá água abaixo. Mas isso levou ele a se humilhar, que nesse versículo fala que ele se arrepende no pó e cinza. E quando ele se humilha e exalta a Deus, ele vai concluir que isso era necessário. Eu quero só ler aqui, Jó 5, 17 e 18, que ele aprendeu uma lição fundamental, ele exorta a Jó a aprender a tirar uma lição do redemoinho. Olha o que diz o versículo 17 e 18. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. Aleluia. Olha que poderoso. Jó, ele descobriu que pela disciplina de Deus, no redemoinho, Deus estava ensinando ele a ficar mais perto de Deus. Eu passei por esse redemoinho da doença, mas eu agradeço hoje com muita felicidade por ter passado. Sabe por quê? Isso me trouxe mais perto de Deus. Isso me fez chegar mais perto de Deus. Isso me fez ser quem eu sou hoje, ter uma experiência com Deus, ter uma intimidade com Deus, chegar diante do Senhor e poder falar assim: Deus, eu estou gastando os meus dias aqui na casa do Senhor, estou vindo para esses cultos, vários cultos, várias férias que foram entregues para as missões, mas a recompensa é ser próximo de Deus, estar próximo de Deus, estar junto de Deus. Isso não é fácil, mas nós temos que confrontar. Eu tive que confrontar essa doença. Talvez o seu problema hoje é que se você está chorando porque está oprimido, porque foi rejeitado por alguém. Talvez hoje você esteja triste porque o seu relacionamento não esteja bem mais, como foi. Talvez hoje você esteja triste porque você foi humilhado, você foi rejeitado, você foi caluniado. Mas Deus, Ele permitiu. Eu quero falar, Deus, Ele permitiu essas coisas. Deus não perdeu o controle, em nenhum momento Ele perdeu o controle. Mas Ele quer te curar
para que você venha curar outras pessoas, você venha dar a volta por cima. Ele que fez a ferida e Ele vai atar essa ferida na sua vida. Eu gostaria que o Ministério do Sami viesse e tocasse essa canção, mas eu gostaria que todos se levantassem agora. E eu quero te confrontar agora no bom sentido. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Se você foi tocado por essa palavra, se de alguma forma Deus falou com você, você está no redemoinho de Deus. Você está passando pelo redemoinho. E eu vou fazer uma oração aqui nessa noite. Eu gostaria que você repetisse comigo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou falho, mas o Senhor é santo. Mas mesmo assim, eu peço perdão pelos meus pecados e reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Venha e cure as minhas feridas e me receba como seu filho amado, em nome de Jesus. Amém. Quem nessa noite fez essa oração entregando a Jesus pela primeira vez, levante a mão, dê um sinal. Alguém aqui nessa noite fez essa oração pela primeira vez? Nunca tinha feito uma oração entregando a Jesus? Agora, quem deseja reconciliar com Jesus, estava afastado e deseja entregar os seus caminhos para que você enfrente esse redemoinho e vença? Levanta sua mão. Alguém? Se tiver, venha aqui. Os pastores vão orar. Isso tem um peso muito grande nos reinos dos céus. Tem alguém? Vai estar ministrando essa canção, nós vamos estar orando. Se alguém sentir essa oportunidade, vem aqui na frente. Não fique com medo das pessoas que estão em sua volta, porque é esse medo mesmo que vai te impedir de vencer. É esse medo que vai te impedir de vencer. Mas vá, dê um passo de fé. Se é um casamento, se é algum problema que te impede de ser totalmente livre na presença de Deus, dê um passo de fé.
Se você tem essa ferida e deseja ligá-la, venha agora na frente. Deus tem a cura para você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças o link de inscrições nos canais de comunicação da igreja, no WhatsApp, no Instagram, já vai ter lá o aviso do encontro com o link para poder fazer inscrição. Então, se você conhece alguém que é candidato a participar do encontro, então que você possa encaminhar para ele, que você já esteja orando para que ele possa participar conosco do encontro. O encontro vai ser de 25 e 26 de agosto, nós vamos realizar ele aqui na igreja. Nós temos aqui as acomodações, nós vamos ter as refeições todas feitas aqui pelos irmãos. Então, você já pode, pensando aí nas pessoas, nos prováveis candidatos ao encontro, e você que é candidato ao encontro, já vai ter todas as informações no WhatsApp e no Instagram da igreja. Amém? E agora um outro aviso, que nessa sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, dia 30 de junho, sexta-feira que dia? 30 de junho. Para você reforçar a data. Sexta-feira, dia 30 de junho, nós vamos ter um culto de oração, uma vigília, irmãos, iniciando a partir das 20 horas. Que hora que vai iniciar? Às 20 horas. Meu irmão, você vai precisar vir. Sabe por quê? Porque só tem vitória, né, pastor Carlos? Coração. Existe outro bem que tem vitória? Não tem. Se você não orar, se você não buscar, se você não consagrar,
você não tem comunicação com o Senhor. Então nós precisamos alimentar todos os dias o nosso convívio, nossa comunhão e a nossa comunicação com o Senhor. Então, dia 30, na sexta-feira, às 20 horas, você vai vir o culto de oração para essa vigília. E ela vai encerrar à meia-noite, às 23h59. Então, às 23h59, nós vamos encerrar a nossa vigília e você vai estar aqui. Então, você levante a sua mão bem alta e diga assim: eu estarei nessa vigília, orando, buscando, recebendo resposta da parte do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, dia 30 agora na sexta-feira, vigília. Então você venha, meu irmão. Você pode colocar de pé que nós vamos orar. Nós vamos encerrar esse culto só reforçando. Na terça-feira e na quinta-feira nós temos tarde da bênção aqui na igreja. Terça e sexta, desculpa, irmãos. Terça, a partir das 16 horas, às 4 horas da tarde, tem tarde da bênção aqui na igreja. Na sexta-feira também, a partir das 16 horas. Na terça-feira com a irmã Urvalina, vai estar aqui à tarde. E na sexta-feira com o pastor Carlos, vai estar aqui dirigindo nas tardes da bênção. Na quinta-feira, culto da vitória. Se você está buscando vitória, vem no culto da vitória receber poder. Amém? Pastor Daí? Amém. Olha, a pastora Gisleide não pôde vir hoje, ficou com a minha sogra, mas ela, presta atenção, irmãos, ela pediu para avisar as mulheres que amanhã, a partir das 20 horas, oração de mulheres aqui na igreja. Então, amanhã, às 20 horas, as guerreiras de Cristo, né? As mulheres de oração. E agora, para os homens, né? Os guerreiros de Cristo. Sábado que vem, presta atenção, irmãos, sábado que vem, às 20 horas, na casa do irmão Romário, né, irmão Romário? Levanta a mão, irmão Romário. Na casa do irmão Romário, o irmão Romário mora na rua 1056, na Redenção, 1054, né, irmão Romário? 74. Tá, 1074, isso, na Vila Redenção. Então nós vamos fazer um grande culto de homens lá, com oração, com adoração, com palavra e comunhão. Então todos os homens, presta atenção, jovens, aqueles que não são casados, os casados, são convidados a participar desse culto de homens, dia 1º de julho, às 20 horas, na casa do irmão Romário. Eu vou estar mandando a localização, o endereço certinho, para que todos estejam lá participando. Amém? Graças a Deus. Escola Bíblica, a partir das 8h30 da manhã, você vai vir tomar café, depois você vai participar da Escola Bíblica Dominical, e à noite, no culto às 19 horas, nós temos o culto de Santa Ceia. E no sábado nós temos o encontro dos jovens aqui, o culto dos jovens, a partir das 20 horas, a partir das 19h30. Meu irmão, tem jeito de você ficar na presença do Senhor a semana inteira. Segunda tem oração, terça tem oração, quarta tem oração, quinta tem oração, sexta tem oração, sábado tem oração e domingo tem oração. Está aqui, ó, nova lição da Escola Bíblica, olha só. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Meu irmão, você quer vitória? Tem que ir na Escola Bíblica aprender essa estratégia, para saber como é que vence. E você tem a semana inteira para orar. Se não tiver vitória, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você: é para ter vitória, é para ter bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Então levante sua mão bem alta e vamos orar e vamos encerrar. Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos por esse culto que o Senhor te fez, manifestou aqui nesse lugar, recebeu os nossos louvores. Te agradecemos pela palavra que o Senhor usou aqui, teu servo, pastor Aurélio, para abençoar a nossa vida, para abençoar, ó Deus, a nossa semana. Pai, eu profetizo e declaro sobre a tua igreja uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana que estaremos, ó Deus, diante do Senhor, buscando a presença do Senhor, e sabemos que o Senhor enviará a resposta, porque não existe oração, ó Deus, que não seja respondida pelo Senhor. Pai, guarda, protege os teus filhos, que essa semana seja uma semana em que o Espírito Santo do Senhor revele coisas sobrenaturais da tua igreja. Que a paz do Senhor, que a comunhão do Espírito esteja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Você compreende